Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É quando nós abrimos o nosso coração para Deus nos falar. A liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 15 de fevereiro de 2020, sábado, quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 26 a 32. Capítulo 13, versículos de 33 a 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles se matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 106. Versículos do 6º ao 7º-A, 19 ao 20, 21 ao 22, refrão 4º-A. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldição e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez muitas obras
admiráveis. No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. De toda palavra da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias havia, de novo, uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 anos que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: onde encontrar pão num deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos agora à reflexão do texto bíblico da liturgia da palavra. É um texto chamado Liturgia Comentada, escrito por Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Pegou os pães, deu graças, partiu-os. Marcos capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Desde seus primórdios, a Igreja se deliciou em ler a Escritura com olhos sacramentais. Os padres da Igreja dedicaram-se a ler o Antigo Testamento com um filtro especial que lhes permitia ver no Antigo os tipos do Novo. Foi assim que a Arca de Noé tipificou a Igreja. Isaque, o filho sacrificado, o maná, o novo pão do céu, a Eucaristia. Neste Evangelho, em clima de nova aliança, Jesus se compadece da multidão e faz uma sequência de gestos de valor sacerdotal. Toma os pães em suas mãos, dá graças ao Pai, parte os pães e manda que sejam distribuídos à turba faminta. Vemos aqui uma antecipação do futuro sacramento instituído na última ceia,
fazei isto em memória de mim. Lucas 22, versículo 19. Uma dessas leituras alegóricas foi feita por Santo Efrém de Nisíbia. No deserto, Nosso Senhor multiplicou o pão e em Caná mudou a água em vinho. Assim ele acostumou a boca dos discípulos a seu pão e seu vinho, até o dia em que ele lhes daria seu corpo e seu sangue. Ele os fez provar um pão e um vinho transitórios, para neles exercitar o desejo de seu corpo e de seu sangue vivificantes. Ele deu-lhes literalmente estas coisas pequenas, para que soubessem que seu dom supremo seria gratuito, ainda que de inestimável preço. Se eles podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar por seu corpo e seu sangue. Não somente ele nos cumulou gratuitamente de seus dons, ainda mais, ele nos mimou com afeto. É que ele nos deu estas coisas miúdas gratuitamente para nos atrair, a fim de que fôssemos e recebêssemos gratuitamente esta coisa tão grande que é a ceia. Estas pequenas porções de pão e de vinho que ele nos deu eram doces para a boca, mas o dom de seu corpo e de seu sangue é útil ao espírito. Ele nos atraiu com coisas agradáveis ao paladar, a fim de nos levar até aquilo que vivifica a alma. Ele escondeu a doçura do vinho que ele fez, para indicar aos convivas que magnífico tesouro se oculta em seu sangue vivificante. Num piscar de olhos, Nosso Senhor multiplicou um pouco de pão. Da pequena quantidade de pão nasceu uma multidão de pães. Os pedaços deram fruto por sua bênção. Assim o Senhor demonstrou a seus discípulos o vigor penetrante de sua palavra e a rapidez com a qual ele iria outorgar seus dons a todos aqueles que deles se beneficiam. O milagre não foi medido pelo seu poder, mas pela fome dos famintos. De fato, se o milagre fosse medido por seu poder, seria impossível avaliar sua vitória. Medido pela fome de milhares de pessoas, o milagre foi além de 7 cestos. É por isto que a Eucaristia não tem feito milagres em nossa vida. Será falta de fome? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. E nos dias de fome eles serão saciados. Salmo 37, versículo 19. Vamos ao santo do dia. Vamos lá então, estamos na data seguinte, 15 de fevereiro de 2020, sábado. Temos um texto sobre o santo do dia, escrito pelo padre Evaldo César de Souza. Ele escreve para o site a12.com. E eu gravo estas imagens, este vídeo, para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Santos do dia 15 de fevereiro de 2020, vamos lá, santos do dia 15 de fevereiro, São Jovita e São Faustino. Estes dois irmãos nasceram na Lombardia. Receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o Império
e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes santos nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano. Conduzidos ao local da adoração com promessas de riquezas e cargos públicos, os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122. Reflexão. Ouvir o relato da vida de santos, Faustino e Jovita, leva-nos a pensar sobre nossa própria vida. Estes santos foram homens de oração e de ação missionária. O ideal de vida era o amor a Jesus Cristo e, por isso, eles não tiveram medo de entregar seu sangue para o fortalecimento da igreja. Esta mesma fidelidade Deus pede de cada um de nós. Sejamos realmente missionários de Cristo, levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão mais afastados de Deus e da igreja. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Querido Deus, Pai de misericórdia, dá-nos, sob a inspiração dos santos Jovita e Faustino, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa de transformação da humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Jovita, rogai por nós. São Faustino, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Shalom Adonai. Temos uma outra expressão hebraica, El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite, creia. E mais uma expressão, Maranatá, vinde Senhor Jesus. Vinde Senhor Jesus. Aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus para nos levar ao paraíso eterno. Quando Cristo voltar, amigos e amigas, irmãos e irmãs, Ele vai julgar-nos por nossos atos, por nossa atividade aqui na terra. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. E vamos esperar, temos a esperança, a expectativa de que Ele nos absolva. Queremos ir para o paraíso eterno, onde só haverá felicidade. Iremos louvar a Deus como anjos, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Estaremos com todos os santos e anjos na glória da eternidade. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Acredite em Deus, acredite em Jesus Cristo como pertencente à divindade, 3 pessoas numa só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peça perdão dos seus pecados, arrependa-se, e você também, assim como todos os santos que já estão lá, irá para o paraíso eterno. Esta gravação é para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem determinou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. E a evangelização é gratuita. Divulguem, divulguem, divulguem. Shalom, a paz!